ano é 2022 e casos bárbaros contra pessoas de pele negra continuam acontecendo em nosso estado, em nossa nação, no mundo. É triste termos que noticiar tantos casos injustos e absurdos, mesmo com enxurradas de protestos, gritos de justiça, choros e, principalmente, revolta. Justiça! Justiça! Os nomes das vítimas mais recentes que perderam suas vidas pela violência aqui no Rio são o congolês Moise e Durval Teófilo. Moise foi espancado até a morte no último dia 24 no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os acusados pelo crime já estão presos. E como se não bastasse, a Secretaria de Estado de Polícia Militar teve que abrir investigação para apurar denúncias de parentes do congolês que acusam intimidações por parte de policiais militares. Já Durval foi morto pelo vizinho após levar 3 tiros no último dia 2, em São Gonçalo. Ele foi atingido na porta do condomínio onde morava, no bairro do Colubandê, quando abria a mochila para pegar a chave do portão. O sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra disse em depoimento que o confundiu com um assaltante. Ele teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva pela Justiça do Rio. Ele trabalhava! A gente trabalha duro! Ai, Brasil, é uma mãe segunda casa. E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça! Vai ter que ser feito. Essa declaração que você acabou de ouvir foi concedida por um familiar de Moise durante a entrevista ao programa SBT Rio. Um relato marcante que emociona. Dá para sentir a dor de quem passa por isso na pele. Cláudia Vitalino, presidente da União de Negras e Negros pela Igualdade, a UNEGRO, aqui no estado do Rio, afirma que a cada 12 minutos, um jovem ou uma jovem negra é executada. Na verdade, o que aconteceu com Moise e com Durval, aí em São Gonçalo, é o que pode acontecer com qualquer um de nós. Aí a gente pergunta, quem será o próximo? Sou eu? É você? Porque, na verdade, o racismo no Brasil, no Estado e no mundo, ele tem se identificado. As pessoas não têm vergonha de ser racista. E é muito fácil agora dizer, mas não foi racismo, porque eu também sou negro. Tá, mas a gente tem que entender que é o seguinte, aqui no Brasil é autodeclaração. Então, um branco de olho azul pode chegar e dizer que é negro. Mas acontece que a gente sabe que quem é negro é quem tem a pele preta. Quem sofre racismo é quem tem a pele preta. E nós precisamos acabar com o racismo, entender que o que aconteceu com o Durval, dentro do seu próprio condomínio, da sua própria moradia, não pode ser normalizado. Nós estamos aqui, estaremos pedindo justiça. Justiça por Durval, vidas negras importam sim. O racismo não é um problema nosso, o racismo é um problema da sociedade. Bom, e o Sindicato dos Advogados do Estado do Rio disse que presta total apoio à Comissão de Direitos Humanos da OAB no acompanhamento do inquérito do assassinato do refugiado político congolês Moise, de 25 anos. O SAERJ conta que está à inteira disposição da comissão para auxiliar no acompanhamento do caso. E em comunicado, o sindicato diz que a brutal morte de Moise não pode ficar impune e que a sociedade carioca não pode permitir que essa barbárie seja normalizada. Gustavo Santana, que é doutor em Sociologia e pesquisador da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, tem agendas de pesquisa que giram muito em torno das expressões sociais da pobreza no Brasil, aí passando pela sociologia da favela, violência, direitos humanos. Chamei ele para bater um papo aqui no Infocast. Ouça só que interessante a análise do estudioso sobre o cenário de racismo nos dias de hoje. Situações como o assassinato do Moise e do Durval, ou mesmo a cena do entregador sendo atacado em Manaus porque queria receber pelo trabalho, e tantos outros casos terríveis que a gente fica sabendo todo dia, esses casos eles esfregam na nossa cara, na cara da sociedade brasileira, o fato de que a escravidão aqui, que durou 300 anos, diga-se de passagem, a escravidão no Brasil ela não é um lugar físico ou histórico para onde o povo negro foi enviado e de onde saiu com a assinatura da lei que a gente aqui chama de Lei Áurea.
A escravidão no Brasil, ela não é um evento que ficou lá atrás no tempo, entende? Aqui no Brasil, a escravidão ela é uma dinâmica que constrói as relações sociais até hoje, que permanece e é assegurada por uma estrutura de violência. Esses casos terríveis como esses, jogam na nossa cara, nos fazem perceber que ainda hoje pessoas negras são vistas como objeto de violência, são exploradas em seus trabalhos, não recebem dignamente e quando tentam cobrar o que lhes é de direito, são surradas e mortas. Ou nós, a sociedade brasileira, não apenas nós que somos negros e descendentes de pessoas negras escravizadas, todos nós enquanto sociedade, nós precisamos acertar as contas com essa estrutura racista que permeia e organiza o dia a dia. Ou a gente combate isso, ou efetivamente nós vamos fracassar enquanto sociedade. Não dá para naturalizar, não dá para achar que está tudo bem. Sim, a gente precisa combater, a gente precisa acertar as contas e eliminar essa estrutura racista que organiza a sociedade brasileira. A Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional da Alerj, presidida pelo deputado Carlos Mink, tem acolhido a família do Durval, que foi morto em São Gonçalo por ser confundido com um assaltante, mesmo sem fazer absolutamente nada. Ele era negro. O atirador, branco. A Lohama Machado, coordenadora da comissão, explica pra gente um pouco desse acompanhamento. O acompanhamento do Durval, ele foi feito e foi tirado como encaminhamento 3 eixos. Um, que é o acompanhamento psicológico para a viúva, né, e para a filha do Durval, para que elas possam aí seguir suas vidas. Segundo eixo, solicitação da inclusão de racismo dentro da denúncia, porque cada vez mais fica claro que o Durval foi assassinado por ser um homem negro, porque ali ele não apresentava nenhuma outra ameaça a não ser negro. O assassino deu 3 tiros, mesmo o Durval alegando que era vizinho e que morava no condomínio. Então ficou claro para a gente que ele foi assassinado por ser negro. E o terceiro eixo é oficiar a Marinha do Brasil para que ela se pronuncie, né, que ela faça uma nota publicamente sobre o ocorrido, tendo em vista que o assassino é um sargento em exercício da Marinha do Brasil. A gente vem passando esses últimos 2 meses por vários casos de racismo e xenofobia no nosso estado. E a gente tem trabalhado e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa que as autoridades encarem esse momento apavorante que o Estado vem passando. Se a gente pensar direitinho, nesses últimos 15 dias foram mais de 5 casos de intolerância religiosa, racismo religioso, racismo estrutural que a gente vem passando. Basta de racismo no nosso Estado, senão a gente vai ter cada vez mais Durvais, a gente vai ter cada vez mais Moíses, a gente vai ter cada vez mais jovem negro que sai para comprar pão e a polícia prende por achar que todo negro é bandido. A gente precisa cada vez mais ter uma polícia capacitada para poder estar na rua e olhando o negro como um cidadão de bem, como é, um negro como é pertencente à sociedade. Cícero, e lembrando também que na semana passada a Polícia Civil do Rio determinou a soltura do morador do Jacarezinho, que foi comprar pão e acabou preso por policiais militares após uma correria na comunidade. Ele é negro. Iago entra dentro da padaria, sai da padaria com pão. Quando dá uns 10 passos mais ou menos próximo da farmácia, houve um princípio de tumulto, onde o Iago corre para se abrigar porque os policiais estavam com o fuzil apontado. Iago entra dentro da farmácia e é rendido com um saco de pão na mão. É arrastado para fora da farmácia e associado ao tráfico de drogas. Moramos na favela porque não temos condições de ter uma casa melhor e somos taxados de vagabundo, mas somos pessoas trabalhadoras. Somos pessoas trabalhadoras de bem. Na ocasião, nada foi encontrado com ele além dos pães. A família do jovem buscou justiça e imagens de câmera de segurança revelaram a verdade. E vamos relembrar aqui que o Ministério Público do Rio solicitou ao juízo da 5ª Vara Criminal de São Gonçalo que decline de sua competência para poder analisar o caso do homicídio do trabalhador Durval Teófilo Filho em São Gonçalo. A promotoria pede que o processo seja conduzido pela 4ª Vara Criminal para que seja instalado um tribunal do júri.
Durval, de 38 anos, foi morto a tiros por seu vizinho, o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, de 41. As imagens foram registradas pelas câmeras do sistema de segurança do condomínio onde eles moravam em São Gonçalo. E esse crime que chocou todos, aconteceu na noite do dia 2 de fevereiro, quando a vítima chegava na sua residência, procurava a chave de casa, na mochila, o militar estava dentro do carro e atirou 3 vezes contra o Durval. Ele alegou que o trabalhador se aproximava rapidamente e acreditou se tratar de um assaltante. Aurélio chegou a socorrer Durval e levar para o Hospital Alberto Torres, ali próximo onde tudo aconteceu, mas a vítima não resistiu. O militar recebeu voz de prisão na unidade de saúde. A juíza Ariadne Vilela Lopes, da 5ª Vara Criminal de São Gonçalo, atendeu um primeiro pedido do MP para mudar a acusação feita pela Polícia Civil, que imputou ao sargento o crime de homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Com a alteração, ele passou a ser acusado de homicídio doloso, quando existe a intenção. Durval deixou a mulher Luziane Teófilo e uma filha de 6 anos. Seu corpo foi enterrado no cemitério São Miguel, em São Gonçalo, acompanhado por centenas de pessoas. Familiares e amigos protestaram e afirmaram haver racismo por trás do crime. No Brasil, infelizmente, é isso aí, ó. Até quando o cara é um pai de família, merecer sepultura? Essas são minhas palavras. Isso não foi engano, não. Isso foi covardia, foi racismo, menos engano. Foi despreparo, mas engano foi. Quando eu tiver vida, e quando eu tiver meus parentes aí perto de mim, eu vou lutar por justiça por ele. Falando mais um pouco sobre o caso do Moise, imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram as agressões ao congolês, ocorridas na noite do último dia 24 em um quiosque na Barra da Tijuca. 3 homens foram indiciados, segundo o titular da Delegacia de Homicídios da capital, Henrique Damasceno, por homicídios duplamente qualificados e tiveram suas prisões temporárias pedidas à Justiça. Sim, nas imagens estarrecedoras é possível ver que 3 homens participaram da sessão de violência contra Moise, que foi brutalmente agredido a pauladas após um início de confusão dentro do quiosque. Parentes do congolês sustentam que ele tinha ido ao local cobrar uma dívida. Já os agressores informaram que ele havia iniciado uma briga dentro do estabelecimento. O responsável pelo quiosque foi ouvido na 16ª Delegacia de Polícia na Barra. Sobre as intimidações a familiares de Moise por parte de policiais militares, a secretaria afirma que o procedimento é administrativo e não há definição do prazo de conclusão, por depender do recebimento de informações de fora da corporação para apuração do caso. Também, conforme a PM, no momento não é possível determinar qual será o tipo de punição, caso as denúncias sejam comprovadas. Isso seria determinado de acordo com o que for apurado. Assassinou o Moise e depois tenta assassinar a sua dignidade, transformando um trabalhador em marginal. Nós não podemos permitir. Não podemos permitir. O grito é de basta. Nossos sentimentos aos familiares dessas vítimas. O Infocast fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Ezequiel Manhães, participação de Cícero Borges, sonoplastia Karina Cruz, edição Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Enfoco site de notícias e também pelo Apple Podcasts.